Contratar ou não contratar? Se liga aí que o Pedrinho e o pessoal da bancada falaram sobre este atual momento do Palmeiras. O que parece é que o Palmeiras continua se reinventando no decorrer dos campeonatos, né? Foi assim no Brasileiro, foi assim nas Libertadores que já disputou e na Copa do Brasil também e agora no Campeonato Paulista. Jogadores saíram e jogadores estão se reposicionando ali para tentar suprir a necessidade de outros que não foram contratados. E eles fazem uma analogia, um comentário, um comparativo sobre esse atual momento do Palmeiras e eles fazem o seguinte questionamento realmente. Será que o Palmeiras precisa contratar ou o Palmeiras consegue se reinventar no decorrer dos campeonatos? Então fiquem aí com o comentário desses pessoais da bancada que eu acho que é o mais honesto que nós temos nesse exato momento quando se trata de Palmeiras. Pedrinho dispensa comentários, eu acho que ele é um cara totalmente pertinente em tudo que ele fala, gosto muito dos comentários dele, já venho falando há um bom tempo aqui sobre o Pedrinho, na minha opinião é um dos melhores comentaristas que nós temos na televisão nesse exato momento. Ele é muito honesto e justo, independente de qual time que ele está analisando. Então fiquem com um vídeo aí que eu achei extremamente interessante. Se liga aí. Que o Palmeiras queria, então ele recuou o Zé Rafael. Saiu o Zé Rafael da posição em que ele estava, de segundo homem. E entrou o Gabriel Menino, que era um reserva e agora é um titular. Ele perdeu o Wesley, que era um jogador não titular, mas muito importante de lado de campo. O que o Abel tem feito? Aliás, já começou a fazer no fim do ano passado. O Mike, ex-lateral, agora é ponta. É opção de ponta para o Wesley. Saiu o Scarpa, o grande jogador do último Campeonato Brasileiro. Quem entrou no lugar dele no time titular? O Endrick, passando o Rony para a posição do Scarpa. E o Tabata virou uma espécie de coringa. Ele joga hoje na reserva do Veiga, ele joga hoje na reserva do Menino. Foram as soluções que o Abel arranjou. Até agora, não tem um ai para falar do Palmeiras. Está invicto, ganhou a Supercopa, fez a melhor campanha do estadual. Mas será suficiente quando começar o pega para capar? De um Palmeiras de muita criatividade do seu treinador, eu acho que o que ele fez, sinceramente, foi muito criativo, arrumou soluções que pouca gente imaginava serem possíveis e ser tão competitivo rapidamente, mas será suficiente? Ô André, eu e o Pedrinho passamos o fim de semana conversando sobre isso. Suficiente não é, mas ao mesmo tempo o Palmeiras demole a ideia de que para você fazer um time funcionar, você precisa ter reforço o tempo todo. Às vezes eu acho que nas discussões a gente coloca a necessidade de reforço ou de reforços como fundamental para que aquele time apresente um jogo coletivo bem desenvolvido. O Palmeiras e o seu técnico, eles lamentaram provavelmente a saída de alguns jogadores, alguns até, como o Wesley, que foi para o Cruzeiro, creio que com a própria aprovação, anuência do Abel Ferreira, mas tem um trabalho ali desenvolvido. Porque de reforço todo time precisa. O Real Madrid precisa, o Liverpool precisa, o Manchester City precisa. Agora, se a gente ficar condicionando bom desempenho a reforço, eu acho que a gente desprestigia ou minimiza a capacidade do desenvolvimento de um trabalho coletivo. Então é assim, precisa de reforço, porque vai ter um calendário, que daqui a pouco você tem Libertadores, você tem Copa do Brasil e você tem Campeonato Brasileiro, e é um time com ambições de vencer ou de chegar à final dessas todas as competições. Mas eu pelo menos prefiro separar. A necessidade mas o desempenho está aí sem esses reforços. E tem um ponto interessante porque a gente observa nesse sentido que o Palmeiras entende aquilo que é o necessário nesse momento. O Palmeiras, por tudo aquilo que conquistou e pelo trabalho especificamente do Abel, hoje ele tem a noção exata de onde atacar. Sim. O que ele precisa? Qual jogador buscar? Não é necessário ir para o mercado e sair trazendo e gastando a moda louco. Não é. É muito pelo contrário a situação do Palmeiras. E esses movimentos que a gente percebeu e que nós ilustramos aqui no programa, de fato eles exemplificam o que é o momento do Palmeiras. A aposta no Abel, que funcionou, a consolidação do trabalho, a inteligência do treinador para poder lidar com as questões que envolvem o elenco e essa dança de cadeiras no time,
porque só ele pode perceber de fato o que está acontecendo, porque ele conhece características de jogador, ele sabe exatamente com qual contar e onde contar, enquanto a situação extracampo está sendo resolvida. E é natural que a gente vai imaginar que há poucos dias de se fechar uma janela, a direção do Palmeiras não esteja trabalhando. E quanto tempo a gente tem ouvido falar nesse início de ano? Não, mas o Palmeiras está no mercado. Ah, vai trazer um ou outro jogador. Não se percebe, por exemplo, esse movimento à moda louco, como eu disse antes do Palmeiras. Ah, a gente vai trazer porque saiu fulano e ciclano, a gente tem que trazer nome e tal, para preencher. Não, é com calma. Então o Palmeiras, eu imagino que vai conseguir consolidar talvez uma ou duas chegadas para poder incrementar um pouco mais de qualidade. Mas, assim, são chegadas que, para mim, serão pontuais a ponto de qualificar ainda mais o elenco, que já é muito bom, né? Até porque tem que ter uma responsabilidade financeira, né? E isso não existia na década de 90, não existia nada disso. Você contratava para justificar. São alguns aspectos que merecem observação. Eu acho que o entendimento também do torcedor, que a gente sempre aceita, né? A questão da paixão, da emoção, até o torcedor, que nunca vai ter uma análise fria, né, por causa de todo o sentimento que envolve, ele precisa entender o que é. Um exemplo claro, não adianta a torcida do Flamengo falar que o time é sem vergonha, porque os jogadores não são sem vergonha. Os jogadores não entram em campo com o corpo mole, né? Não entram para não correr. Querendo perder. E não adianta também o treinador, e você chamou atenção sobre isso essa semana, e foi verdade. Não, nós trabalhamos todos os dias. Todos os times trabalham todos os dias. Então vai terminar empatado. É a qualidade do trabalho e se aquele trabalho é compatível com o que você tem que entregar em termos de qualidade individual. A questão do Palmeiras pode ter uma ou outra contratação até para potencializar o elenco pelo número de competições que vai ter de enfrentamento e você manter a qualidade de jogo em todas as competições, mas o trabalho fala muito mais para mim, André. E a gente tem tido exemplos disso. A Copa do Brasil te mostra isso. Eu não estou falando que o Sergipe, na próxima fase, vai atropelar seu adversário e vai chegar numa final da Copa do Brasil. Mas a gente viu um trabalho de um treinador no time do Sergipe. Um jogo muito bem jogado. São Bernardo, a mesma coisa. Um time muito bem treinado e um time que compete em alto nível. Então, o que eu posso falar é o seguinte: a contratação, ela historicamente é uma justificativa para todos nós. Fulano não contratou, Beltrano não contratou. Mas eu acho que o jogo ele potencializa muito. Eu não quero voltar também, porque toda vez eu tenho que citar ele. Mas, assim, eu não vejo nenhuma entrevista o Fernando Diniz pedir reforços. E aí você me permite um parêntese? Ano passado, o Fluminense começou bem o Campeonato Brasileiro. A gente conversou sobre isso também. De repente, o Fluminense vendeu o Luiz Henrique. Ih, rapaz, vendeu o Luiz Henrique. E agora? Pô, vendeu o Luiz Henrique. O Fluminense perdeu o Nonato. Ih, rapaz, perdeu o Nonato. O que aconteceu com o Fluminense? Terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Ótimo ponto. E você nunca viu, só para concluir, o Fernando Diniz ir para nenhuma entrevista e dizer assim, não, porque eu perdi o Luiz Henrique. Pode até ser uma conversa nos bastidores. Sim, é natural que você tenha, natural, né, pô, cara, eu preciso ali no último terço um cara que seja diferente. Exato. Porque eu levo a equipe até o último terço ali, mas eu estou precisando do individual. Eu acho que esse é um dos maiores méritos do trabalho do Diniz, que é arrumar soluções internas, não reclamar, valorizar o que tem e achar soluções que a gente nem imaginava que seriam possíveis. E a gente tem um exemplo inverso de uma temporada passada, por exemplo, o Atlético Mineiro, que para mim, individualmente, tem um elenco melhor. Riquíssimo. Para mim é um dos melhores elencos, né? Não sei se ele está em primeiro ali em termos de titular e reserva, com relação até ao Flamengo, em número de... jogo sábado, inclusive, né? A gente falou, do meio para frente, então, que ele tem de opção... O Galo é brincadeira. Mas eu faço uma ponderação sobre o Diniz. Que não jogou na temporada passada. Perfeito. Mas eu faço uma ponderação sobre o Diniz. Fato, essa característica dele é elogiável, eu acho que é um marco muito positivo. No entanto, até hoje, o Diniz nunca dirigiu um time que comece uma temporada com a obrigação de título. Ele criou uma expectativa de títulos graças ao trabalho que ele desenvolveu no São Paulo, ao trabalho que ele desenvolveu no Fluminense, equipes que jogaram um futebol tão competitivo, mesmo sem ter os melhores elencos, que você fala, caramba, esses times podem ser campeões porque eles jogam muita bola. O Palmeiras vejo diferente. O Palmeiras é um dos times do Brasil, junto com o Flamengo hoje, que começa uma temporada com a obrigação ou a expectativa de algum título grande. E acho que o Palmeiras teve perdas consideráveis do ano passado para esse, consideráveis. Eu já citei aqui o Wesley, acrescento o Gabriel Veron. Então o Palmeiras perdeu as suas melhores opções que ele tinha de jogadores de lado, reserva, Veron e Wesley, excelentes opções. Ele vendeu os dois, negociou os dois. O Danilo, ele negociou, entrou dinheiro em caixa, ele vendeu. Ele vendeu o Endrick,
por 60 milhões de euros. Então o Palmeiras é um clube que está vendendo, e até agora não repõe. No começo da temporada, se a gente for lembrar a torcida do Palmeiras, ela se preocupou. Poxa, como é que meu time vai se virar, sendo que só saíram jogadores, não entraram? Ele perdeu a Atuesta também agora por lesão. Venderam o Merentiel para o Boca, jogou... Aliás, eu vi ontem Boca e Defensa e Justiça, que pelada. Se esse é o melhor Boca dos últimos anos, estamos bem na Libertadores, que pelada. O Merentiel entrou no jogo. Então, assim, ele perdeu muitas opções, ele está se virando com o que tem e até agora, no nível estadual, foi tranquilo, ele conseguiu se manter muito competitivo. Pegando esse teu gancho aí, André, te interrompendo de Não acho que o elenco do Palmeiras, só para concluir, realmente não acho que se o Palmeiras mantiver esse elenco sem reforços, acho que ele terá problemas para competir no grau de excelência que a gente viu o Palmeiras nos últimos anos. O Palmeiras gastou quanto para trazer o Borja? Uma nota. Não deu resposta. Claro que não deu. Então, assim, as contratações, às vezes, elas partem muito mais de dar uma O satisfação. próprio Flaco Lopes não foi barato, foram 10 milhões de dólares. Exatamente. Que também e hoje é reserva do reserva. Não deu resposta. Sim. E com todo respeito, sempre respeitando muito e fazendo uma avaliação dentro do que eu enxergo de jogo e não quer dizer que eu esteja certo. O Flaco, no primeiro toque na bola, a gente percebia que não era... Não estou falando que ele não seja bom jogador, que não valia a pena um investimento Era que desproporcional. alguém na base poderia entregar o que ele... Eu tenho uma teoria muito simples, André. Para eu contratar um jogador caro ou experiente, né, tipo um cara que vem de fora com muito nome, ou um jogador caro, ele tem que fazer muita diferença. Se ele não for me fazer diferença, eu uso a base. Então, assim, você cai nessa armadilha de precisamos contratar um cara de nome. Aí você vai trazer um cara que vai dar uma justificativa impressionante para o torcedor. Pô, trouxeram o Borja, tal. Ele deu a resposta? Não deu. E ali se vai no lixo, assim, no bom sentido, milhões e milhões. Sendo que, de repente, na base, você pode estar puxando, incluindo e dando uma resposta. Pedrinho, o meu ponto é assim, primeiro... Eu acho que o Palmeiras enfraqueceu um elenco para um número alto de competições para a temporada. Porque ele tinha opções ano passado muito boas. Já acabei de citar o Wesley, Verón. Ele não tem mais essas opções de lado. No momento. Isso é que eu tenho que levar em consideração o seguinte. O Gabriel Menino era um espetacular reserva. Hoje, o reserva já cai de nível. Sim, claro, mas você tem que levar em consideração o seguinte, o Palmeiras é o time que tem o técnico há mais tempo dirigindo uma equipe de Série A do futebol brasileiro. Então há ali um conhecimento sobre as necessidades do elenco e o Palmeiras não vai fazer um pacote de reforço. O Palmeiras vai agir no mercado pontualmente. Há equipes como, por exemplo, o Vasco, o Grêmio, que vieram da Série B, que elas tiveram que ir ao mercado e fazer um pacote de reforços. Bahia. Por quê? Saíram de uma Série B, perceberam que nível tinham na Série B e que nível necessitam na Série A. Agora, o Palmeiras, com um técnico que está há mais tempo dirigindo uma equipe de Série A do futebol brasileiro, a análise e o comportamento e a ação no mercado é diferente. E aí eles não têm a pressa que muitas vezes nós aqui temos e a torcida também. Não é pressa. Faltam 3 semanas para se reforçar. Ótimo. Tempo para burro. Tempo para burro, porque veja bem, evidentemente, o Anderson Barros, que é o executivo do Palmeiras, eu já falei algumas vezes aqui, que é um dos profissionais que eu conheço, tão discreto quanto eficiente, ele está agindo. E não é só isso. Existe um departamento que se chama análise de mercado, que eles vão rastreando o que acontece no cenário nacional e internacional, principalmente aqui do lado, né, em equipes que a gente consegue ter uma busca financeiramente melhor. Provavelmente está tudo rastreado, dentro das necessidades. Pô, preciso de 2 homens de beirada. Aí o cara vai lá, faz toda a pesquisa, olha os números, os dados, completa os números com desempenho e vai vendo e vai chegando na conta dele e fala assim, cara, esse cara me custa 8 milhões de euros e o que ele me entrega... O menino da base ali, mais bem trabalhado. Melhor trabalhado, com o processo, ele vai me entregar. E aí, por que existe a cobrança no Palmeiras? E eu entendo que você falou e chama atenção. Porque ele vende, entra dinheiro, entra dinheiro, e esse dinheiro, teoricamente, a gente acha que tem que reverter com novas contratações. E às vezes não, às vezes é sustentar o fluxo. Vendas altas, né? Sim, às vezes é você... Veja bem. É você sustentar o caixa, imaginando, cara, essa janela pra gente não apareceu nada de suficiente, nada que possa nos agregar muito. Vamos iniciar uma temporada
com o que a gente tem e, de repente, na segunda janela, a gente já vai estar com um aporte financeiro maior e a gente vai ser mais agressivo no mercado. O Palmeiras fez uma escolha salutar de diminuir a sua dívida. Como todo grande clube brasileiro, o Palmeiras também tem dívida. Ele fez uma escolha de gestão de diminuir a sua dívida. E isso é salutar, isso é ótimo. O que eu estou avaliando é do ponto de vista técnico. Eu não estou tão otimista com relação a eles, que eu acho que o Abel, a competência do Abel em buscar soluções, meio que deixou de lado a necessidade, que para mim é clara, óbvia, de você se reforçar para encarar as grandes equipes do Brasil numa maratona longa. Mas você está achando que o Palmeiras não está se movimentando? Bom, eu posso falar daquilo que eu vejo. O Palmeiras tentou o Andrei, não conseguiu. Faltam 3 semanas para fechar a janela. E acho que as perdas foram brutais. Mas entender que não era interessante ficar com o jogador até meio do ano, né? Nesse sentido. Pro Vasco é muito interessante. Mas pro Palmeiras não. Sim. O André era um alvo à altura do Danilo. Maravilha, claro. Foi uma boa, não conseguiu. Se ficasse até dezembro, era uma outra situação. Claro, não conseguiu. A questão é que se faltam 3 semanas, eu acho que não é tanto tempo assim. E aí depois só em julho o Palmeiras vai poder contratar. E insisto, o meu ponto é que o Abel é tão bom, que o trabalho dele nesse momento mascarou as carências do elenco. E eu acho que o Palmeiras hoje tem carências no elenco. Talvez, veja bem. E não tinha no ano passado. Talvez não tem seja agora. só a qualidade do trabalho dele é indiscutível, mas talvez não tenha sido só a excelência do trabalho dele que mascarou as carências do elenco. Nós temos que entender que o Palmeiras teve um jogo a nível nacional, que foi a decisão da Recopa, e no Campeonato Paulista, com esse time que ele tem aí, ele disputou os clássicos, ele foi o líder na classificação geral do Campeonato Paulista, mas foi suficiente para isso. Claro. E certamente a ausência de uma ação mais efetiva no mercado é porque senta a comissão técnica, senta a direção e diz assim, olha, para o Campeonato Paulista a gente precisa e vai fazer isso. Vai funcionar. Isso vai funcionar aqui. E aí um outro detalhe, quando você tem um técnico que já está há mais tempo, e esse técnico, a permanência, a duração desse tempo está ligada diretamente à conquista de títulos, esse técnico diz, não, esse aqui não vai se encaixar, vamos conversar com esse aqui, porque o que eu preciso aí não é olhado só capacidade técnica, é olhado relacionamento. Esse jogador vai chegar e vai ser alguém que daqui a pouco vai dividir esse grupo, é um jogador com necessidade de protagonismo extremo, é um jogador que chega aqui, mas vai saber aonde ele está chegando, qual o espaço, o tamanho dele nesse espaço. Tem uma série de situações. Acho que nós, às vezes, ficamos até ansiosos